Ok, começamos então a gravação. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse primeiro encontro nosso de 2023. E nada melhor do que chamar uma pessoa muito especial, né, para fazer essa degustação online. Ela já esteve aqui conosco, foi um sucesso, todo mundo elogiou pela didática, pelo conhecimento que ela tem. E eu convidei, claro, para fazer essa degustação conosco. Antes de mais nada, quero agradecer essa pessoa extraordinária que eu conheci nessa jornada WeWine e parabenizá-la pelo todo know-how que ela tem, né, na área do vinho, da gastronomia, e por isso ela está aqui para abrilhantar a nossa noite. Vamos vamos deixar os microfones no mudo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com ela, falar, né? Hoje é um bate-papo bem gostoso, bem descontraído. Então, com vocês, Beth Carneiro, nossa sommelier internacional. Beth, você tá conosco? Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Obrigada, Thalita, obrigada aí a presença da Melina, da Simone, né? A gente vai estar chegando na Páscoa, vocês são experts aí em vendas, eu não sou tanto quanto vocês, eu brinco de tirar um pedidinho ou outro, porque o meu foco mais é na aula, na dedicação e ensinar o conhecimento do vinho, mas nada melhor do que vocês entenderem um pouco sobre essa harmonização e fomentar as vendas de vocês. Porque a gente sabe também que os nossos clientes, né, somente vocês que têm aí um know-how em vendas ótimo, sabe que eles sempre pedem uma indicação. Então, às vezes, vocês, eu acho, não sei, mas eu vejo muita gente comentando comigo que corre na internet, põe em busca lá o que eu indico ali e muitas vezes compra aquela ideia e aquela ideia não é a verdadeira, porque a gente sabe que nem tudo que a gente vê na internet a gente pode confiar. Então, a ideia de trazer aqui para vocês é falar rapidamente com vocês um bate-papo leve, descontraído, onde vocês realmente me interrompam, perguntem para a gente construir esse bate-papo junto, esse workshop, e tentar entender um pouquinho sobre o que é o vinho, o que é o chocolate, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver como que eu mudo isso aqui. Então, para quem não viu a outra apresentação, quando eu fiz lá atrás, né? Também aqui com a Thalita. Então, eu sou formada em gastronomia, sou pós-graduada em viticultura e enologia, então eu sou enóloga, mas eu não sou a enóloga que faz o vinho, eu sou uma enóloga pesquisadora de viticultura sobre as videiras, sobre terroir e sobre vinho, tá? Sou pós-graduada em MBA em gastronomia, sommelier internacional pela ABS. O que eu vou trazer para vocês hoje vem justamente desse curso que eu fiz na Itália, no Centro Italiano de Análise Sensoriale. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre como o cérebro reage com chocolate e com vinho junto. Né? Sou especialista por Portugal pelo vinho do Porto. Estou com 2 vinhos do Porto aqui, diferente da Wine, mas para mostrar para vocês que eles se conversam, e porque não tem grande diferença de um vinho do Porto para outro, porque eles têm que seguir uma primícia, que é a base. Então, quando entrar nos vinhos que a gente escolheu, eu vou falar rapidamente sobre o vinho do Porto. E também sou pesquisadora das cepas nativas em Portugal, como a uva periquita, escanacão, rapariga da quinta, umas uvas meio estranhas aí no nosso paladar, nosso ouvido, quer dizer, diferente de uma Cabernet Sauvignon, de uma Chardonnay, tem os nomes mais esdrúxulos, mas gera-se vinho muito interessante. Então, eu sou pesquisadora dessas uvas nativas. Vamos lá. Eu trago para vocês uma primeira coisa para a gente se colocar e entender. E aí eu vou pedir para vocês conversarem comigo. Quando a gente fala em análise sensorial, a gente pensa em 5 sentidos.
né? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Todos eles são estímulos que entram no nosso cérebro e vão dando comando de aumentar a salivação, de diminuir, da gente querer ouvir mais alto, ou tá muito alto, eu quero abaixar o som. Eu quero que vocês me falem, se vocês sabem, o que é o tato na degustação. Já ouviram falar isso? Eu vou degustar um vinho e tenho que analisar o tato. Se tato a gente lembra de mão, o que ele significa? Alguém quer chutar? Conversar comigo um pouquinho? E aí? E aí, Melina? E aí, É a Simone? língua? A língua, muito bem. Então, quando a gente pega uma taça de vinho, deixa eu já servindo meu vinho aqui. Quando a gente pega a minha taça de vinho, vocês devem estar com a de vocês aí. Eu estou usando o Coravim para tirar o meu vinho, porque eu não vou beber essa garrafa inteira hoje. Então, eu fazendo dessa maneira, eu estou fazendo o que ao mesmo tempo? Eu vou conservar esse vinho intacto com a rolha. Eu não sei se vocês conhecem esse aparelho. Então, eu estou tirando exatamente uma taça e o resto do vinho eu vou degustar até em 3, 12 meses e ele vai ter a mesma característica, tá? Então, esse é o aparelho. Deixa eu virar aqui o nome dele, ó. Coravim, tá? Aqui eu vou puxar ele para mostrar para você. Parece que eu vou ter que estar em pé, senão eu não vou conseguir. Ó, eu vou mostrar para vocês ele. Aqui eu tenho a minha rolha intacta, sem cair nenhum vinho, tá vendo? E aqui eu tenho o Coravim. Isso aqui é um acessório bem interessante para quem é apreciador de vinho. Ele vem aqui dentro um gás argônio que não afeta o vinho, tá? Eu não posso abrir aqui, senão eu perco o gás que está aqui dentro. Aí eu encaixo essa parte na garrafa. E essa agulha aqui, ela perfura a rolha, tira com um toque que eu dou aqui, injeto o gás, ela expande a rolha, sai o que eu quero de vinho, uma dose para mim de vinho, uma taça, e aí depois eu tiro e o meu vinho continua intacto. Isso dá para fazer com vinhos de rolha ou com vinhos com garrafa de rosca. De rosca eu tenho que colocar uma tampa própria, hermética, e de rosca só dura 3 meses. Essa garrafa que eu acabei de abrir aqui, que é o Pinot Noir que a gente falou, eu posso consumir ela daqui 2 anos, ela vai estar igualzinha. Eu não afeto a bebida que está aqui dentro. A gente usa isso muito para vinhos bem caros, que a gente não quer tomar tudo de uma vez, né? Então a gente acaba fazendo dessa maneira. A minha taça de vinho, quando eu pego ela, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a visão. Então, eu vou analisar a cor, vou ver se tem alguma sujeirinha. Quando eu falo sujeirinha, vamos falar resíduo de casquinha que não foi bem clarificado, até pedacinho de rolha. Então, eu sempre procuro um vinho límpido. Então, a visão, opa, mexi aqui. A visão é um dos sentidos que começa a aguçar a minha salivação de querer beber essa bebida, de querer degustar. A segunda etapa é o olfato. Então, eu levo ele para o nariz e já sinto aqui nota de cereja madura, nota de tâmara passada. Eu consigo sentir um morango cozido, como se eu estivesse fazendo uma compota agora de um morango, uma geleia, né? Consigo sentir um marmelo bem levinho, mas eu também sinto aqui uma certa acidez. Então, quando você vai chupar, por exemplo, uma laranja lima, que eu tenho a laranja, mas eu tenho o cítrico junto, que é uma característica muito forte da Pinot Noir, né? Ela trazer essa acidez gostosa. A outra coisa é o paladar. Então, que nem a menina falou, então eu vou colocar na minha boca, vou circular, vou degustar, e ali, olha, o vinho já começa a me falar outros ideias de aromas diferentes do meu nariz.
Essa primeira sentada faz com que a minha papila gustativa abra. Agora, para sentir se ele é muito ácido, muito tânico, a papila gustativa usa o tato, como a Melina falou. E aí ela vai falar, nossa, minha boca salivou demais, minha boca amarrou demais. E nisso faz com que eu veja se eu goste ou não desse vinho. E a audição? Já ouviu falar que você ouve o vinho? Já ouviram falar isso? Não ouvimos, né? Então, aqui nós também escolhemos um vinho espumante rasante. E quando você coloca um espumante numa taça, esse eu não vou servir porque ele nem está climatizado. Não tem as bolinhas que sobem? Essas Sim. bolinhas são chamadas de perlagem. E você faz o seguinte: você leva a taça ao ouvido e você escutar o vinho falando com você. Quanto mais demorado o som, melhor está a perlagem dessa bebida. Então, quando nós vamos analisar um vinho espumante para dar nota, uma das coisas que a gente tem que analisar no espumante é a audição. Então, o vinho também solta som, né? Então, olha que interessante. Então, todos esses sentidos, tato, audição, visão, olfato e paladar, eles estão junto, que estimulando o nosso cérebro, que vai fazer ou a gente se apaixonar pelo vinho ou a gente odiar o vinho. É como qualquer coisa que a gente vai comer, como qualquer bebida que vamos ingerir. Ou a gente ama, ou a gente realmente vai falar, não, eu não quero isso para minha vida. Graças a Deus, nós escolhemos o vinho para nossa vida, né? E ele vai mostrando a cada dia novas ideias de como degustar, de como entender, de como saborear a bebida. Depois, quando a gente fala de cor, então nós temos uma análise visual, aonde eu tenho que entender a cor. Todo vinho tinto, ele nasce escuro, como uma cor de rubi. E quando ele vai evoluindo até ele morrer, ele vai terminar com essa cor de ocre, esse meio marronzinho. Ele já está o quê? Ele está em declínio para a morte, vai virar vinagre. Então, o que, que acontece? Ele vai desbotando, vamos dizer assim. Já no caso do vinho branco, ele nasce praticamente incolor, e conforme ele vai amadurecendo, ele vai ganhando cor. E quando ele já está morrendo, ele vai ficar nessa cor dourada bem intensa. Né? Quando ele passa por barril de carvalho, ele vai adquirindo certas cores, e quando ele chega no declínio, ele vai estar num dourado bem intenso. Então, se você tiver um vinho branco, que ele já está ficando amarelado para o dourado, não perca mais tempo, senão você pode perder esse vinho, porque ele vai avinagrar. Tá? Depois que a gente faz o visual, vamos para o olfativo. E no olfativo, existe aqui uma tabela feita por alguns sommeliers, eu participei também em algumas etapas, onde sugere para a gente alguns aromas. Então, por exemplo, aromas pungentes. Já ouviram falar nesse aroma? Alguém? Alguém já ouviu? Aroma o quê? Como que é? Pungente. Não. Aroma pungente são quando a gente pensa como uma querosene, uma gasolina, um petróleo, um piche. São aromas que podem ter aparecido no vinho devido à sua, ou dentro da fermentação secundária, ou na terciária, no seu envelhecimento. Tá? Então, esse tipo de aromas, a gente não vai encontrar sempre floral, sempre frutado. Nós vamos encontrar outros estilos de aromas, até como, por exemplo, aromas caramelizados, aromas que vão trazer sensações que vai nos remeter a um caramelo de pudim, a um caramelo de uma bala. Então, todos esses aromas a gente analisou e montamos essa roda de aromas. Tá? Então, isso aí ajuda muito a gente compreender, muitas vezes, quando a gente está com vinho na nossa mão. Quando nós falamos de análise gustativa, antigamente, bem antigamente, a gente dava aula falando do mapa de língua.
né? O que está em risquinho aqui, logo do meu lado esquerdo. O que significa isso? Antes a gente tinha uma dedução que o doce eu vou sentir aqui no meio da minha língua, na ponta da minha língua eu sinto salgado, nas laterais da minha língua eu sinto acidez e no fundo da minha língua eu sinto amargor. Isso era o que se acreditava nos anos 80, nos anos 90, até na virada do século. Mas hoje isso caiu por terra, graças à neuroenology, ou seja, o estudo do vinho no nosso cérebro. Então, a gente aprendeu, vem aprendendo o quê? Que existem dois tipos de pessoas que podem degustar vinho. Aquele que tem um paladar muito apurado e aquele que tem um paladar a ser apurado. Esse paladar a ser apurado é chamado de no tester, ou seja, paladar fraco. E o que tem o paladar muito apurado é chamado de super tester, ou seja, um paladar muito apurado. Isso é uma deficiência? Não sei, porque eu sou única e cada uma de vocês são únicas. E nós nascemos com número X de papila gustativa. Uns são mais privilegiados, outros são menos. Mas é a nossa genética. Isso não vai nos qualificar de degustar e entender a bebida. Mas eu posso ter um pouquinho mais de dificuldade em conseguir entender o que o professor está explicando ali. Mas com persistência, meu cérebro vai achar alternativa. Então, aquele mapa fala o seguinte, que eu tenho que dividir a minha língua. Já a neuroenology fala o seguinte, ninguém tem que dividir nada. Em qualquer lugar da minha língua, da minha bochecha, do céu da boca, entre as gengivas e lábios, eu tenho papila gustativa. E ela pode ser mais tolerante ou menos para a acidez, para o sódio, para o açúcar, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, essa comida está salgada. Aí você fala, não, tá num padrão. Por quê? Você tem maior intolerância e maior sensibilidade ao sal. Então, por isso que às vezes já aconteceram com vocês de comer uma coisa que para um estava demais e para você estava bom. Isso também acontece dentro da bebida. Então, eu não sou uma super tester, eu sou uma non-tester. De tanto treinar, você vai fazer no seu cérebro arranjar caminhos e soluções para aquilo que você quer. Por isso que a gente fala, um sommelier, ele é avaliado não só por aquilo que ele aprendeu na teoria, mas pela sua litragem. E litragem não é beber todo dia, mas é o quê? Você conseguir degustar o maior tipo de vinho, mesmo que for para você pôr na boca e cuspir. Entendeu? Porque a papila, ela só precisa ter o contato, ela não precisa que você engula. Isso serve para o café, isso serve para mel, isso serve para azeite, isso serve para cachaça, para uísque, para qualquer tipo. Tá? Eu não preciso engolir, eu posso pôr na minha boca e descartar. Então, os mapas de língua caíram fora e o estudo e a compreensão em papilas gustativas ganharam cada vez mais caminho dentro disso daí. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Enquanto eu falo, eu vou degustando o vinho. Está simplesmente maravilhoso esse vinho, maravilhoso. E é bom ir degustando, porque a sua papila já vai acostumar com ele. Quando a gente chegar no chocolate, ele não vai pensar duas vezes e já vai te falar o que está certo e o que está errado. Tá bom? Vamos lá. Beth, Oi. Beth, falando nessas questões, né, de análise visual, o que que você fala do nosso Pinot Noir rasante? Vamos lá. Vamos analisar no visual? Então, sempre a gente tem um papelzinho branco, deixa eu pegar aqui com meu guardanapinho, ó, uma folhinha branca, você coloca ele, o vinho, por cima e você olha por cima do vidro. Ó, ele tem uma cor não muito intensa, porque você pode olhar, se você passar o dedo, você enxerga o seu dedo embaixo, ó. Se você fizer assim, como eu estou fazendo, você vai enxergar. Então, ele não tem uma cor muito intensa, mas você vê que é um vinho hiper jovem, com grande brilho,
Porque o halo é as voltas que ele vai dando, que você olha por dentro do vidro. Melina, ó, vira sua taça e olha por aqui, ó. Isso, olha por aí, não olha assim dentro da taça. Olha por fora, tá? Aí você vai ver que vai formar uns halos, uns arcos. Então você vai ver que vai começar um arco mais claro, tipo cereja, e depois ele vai terminar com uma cereja madura. Então ele não é uma cor tão intensa. Ele é um vinho jovem, né? Que ano que é? Deixa eu olhar aqui. Mendonça. 2020, acabou de nascer, gente, tem 3 aninhos. É um vinho hiper jovem, a gente pode chamar ele de um vinho de entrada. O brilho dele é muito bom, o brilho mostra a saúde do vinho, mostra que ele tem uma acidez legal. Ele não é um vinho tânico, ele é um vinho com acidez que traz um frescor. E se a gente fosse levar também para uma comida, eu poderia trabalhar com os grelhados bem legais, com comidas vegetarianas. Eu poderia servir ele até com comida japonesa. Eu não precisaria ficar apenas com os vinhos brancos muito ácido, não é verdade? Se você quiser fazer, por exemplo, um empanado, se você quer servir com um yakisoba, ele vai também bem, porque ele não tem muito tanino, ele tem uma acidez que controla aí o nível de gordura que tem na minha comida, e ele vai bem legal, tá? Então, esse é um vinho assim, ó, que vai demorar para mim acabar com ele pelo menos aí uns 2 meses. Eu vou ficar tirando de pouquinho em pouquinho no meu corabinho. Eu não vou acabar com ele rápido, não. Mas você vê, ele mostra isso. A sua boca não saliva demais, mas ela saliva o suficiente para passar doçura trazido por essa uva. Que Pinot Noir, gente, é uma uva muito tímida. A gente fala que Pinot Noir é como uma mulher. Já que só estamos em mulheres, eu posso falar. A gente fala que é como uma mulher. Quando a gente está paquerando, Beth, meu marido tá aqui também. então é bom ele ouvir, para ele saber cuidar de você muito bem. Igual o marido da Melina. O Anderson também está aqui. O... É, o Anderson também. Olha lá, ó, vamos lá. A gente brinca entre os sommeliers que a Pinot Noir é como uma mulher. Quando a gente começa a namorar, quanto mais a gente recebe galanteio, mais a gente se abre para o relacionamento, não é assim? Pinot Noir é assim, não é uma uva fácil de ser vinificada, mas quando ela consegue ser muito bem vinificada, e o solo argentino é muito favorável para ela, tanto que o rasante é lá do solo argentino, do terroir, ela mostra esse vinho equilibrado. Um vinho com uma acidez equilibrada, com praticamente quase nada de tanino. Peça para os rapazes provarem ela e falar se eles sentem amargor. Não vai ter amargor. E Pinot Noir não significa que por ela ser delicada, ela é uma uva de mulheres. Não, ela é uma uva que harmoniza com charuto, homens. Ela, essa uva é uma que faz a harmonização de charuto. Eu dou aula de vinho num bar, que é um bar charutaria em Santo André. Eu sou de São Bernardo. E aí eu fui harmonizar com os charutos do Daniel Gentili na inauguração. Só que Uau! eu não fumo. Então, eles tiveram que mandar o profissional deles, ele me falar a sensação de aroma que ficou na boca, e eu escolher os vinhos certos para colocar na aula de degustação de vinho e charuto. Então, mesmo sendo delicada, ela consegue ter a presença, sabe? Fala, opa, você vai tomar um charuto, mas eu também posso estar ao seu lado. Então, olha que legal, que uva mais versátil que ela tem. Então, mais alguma dúvida sobre Pinot Noir? E ela é versátil, mas ela é bem difícil de... o terroir dela, né? É difícil de encontrar que Muito, seja... Oi? é muito difícil encontrar um Pinot Noir bom, né? Então, a gente, por exemplo, no Brasil nós temos Pinot Noir bom, mas a gente vai encontrar esse Pinot Noir nos lugares mais frios do nosso país. Por quê? Porque ela é uma uva que precisa ter as estações do ano bem definidas. Eu não consigo, por exemplo, fazer um vinho de alta qualidade aqui no Sudeste, onde eu estou,
mesmo de colheita de inverno, que é enganar o ciclo da videira. Vocês já ouviram falar de vinho de colheita de inverno? Né? Então, é uma alternativa que o Sudeste criou junto com a Embrapa, ou seja, ele faz duas podas na videira e não colhe ela no verão, engana, ela vai dar o fruto no inverno, aí consegue se colher, porque o inverno é seca no Sudeste, ao contrário do verão, que chove muito e estraga as vitiviníferas, e aí eu vou ter vinhos premiados, como Sabina, Casa Geraldo, Guaspari, todos com ali a região de São Roque, né? A Góis também tem vinhos premiados, tudo com o quê? Colheita de inverno. Pinot Noir é um problema. Pinot Noir para colheita de inverno ainda não conseguiram virar. Então, nós vamos ter ali no sul do nosso país Pinot Noir com acidez necessária. Porque senão, gente, ele desce que nem água, totalmente sem graça. Tá? Então, Pinot Noir é uma uva que precisa saber comprar. Agora, Pinot Noir Chile, Pinot Noir Uruguai, Pinot Noir Argentina e californianos podem comprar sem nenhum medo, porque o terroir deles já entrega o que a uva precisa, tá? Respondido? Perfeito. Morrendo de calor, ó, bebendo nesse calor que está hoje aqui em São Bernardo, tô morrendo já. Então, vamos lá. E aí, agora a gente entra no que vocês querem. A harmonização, para aquilo, né, que a Thalita Sayuri me chamou. Vamos falar um pouquinho sobre chocolate e vinho. Mas antes de entrarmos no chocolate e no vinho, eu quero saber se vocês sabem o que é harmonização por semelhança e o que é harmonização por contraste. Já ouviram falar isso? Sabe falar, Melina, comigo? Beth, o que eu vi é que semelhança seria encontrar um alimento, né, o que você vai degustar junto com o vinho, algo parecido, assim, de gordura, ou acidez, não pesado, assim, mesmo nível, né? E o contraste seria algo totalmente oposto do vinho, é isso? Ai, que aluna exemplar, gente. Deve estar arrasando nas vendas. Olha aí, ela sabe mesmo. Então vamos lá. Quando a gente fala em harmonização, a harmonização não é uma coisa fácil. Tanto que até eu dou aula presencial sobre harmonização, fazendo as pessoas cozinharem junto comigo e harmonizando junto comigo. Por quê? Quando a gente fala em harmonização, em semelhança, eu tenho que ter o mesmo peso do prato, o mesmo peso da bebida em boca. Então, se eu estou servindo uma salada com iscas grelhadas de filé de frango, eu vou colocar ali um Malbec. Malbec tem muito tanino, é muito pesado para comer com salada. Não é que não possa, mas a pessoa vai falar: nossa, que esse verão a comida leve e esse vinho pesado. Eu vou colocar uma Pinot Noir, eu vou colocar uma Tempranillo, eu vou colocar uma pinotage, eu vou colocar uma primitiva, uma merlot, que são mais leves, tem menos tanino, menos acidez. Eu vou também trabalhar com uvas brancas, posso servir com Sauvignon Blanc, quando eu quero trazer ainda mais sem decorar com flores comestíveis, que vai trazer frutas, que como as saladas mesmo tailandesa, muita fruta, flores, trabalhe com Sauvignon Blanc, né? Sauvignon Blanc é uma uva muito aromática, aromas primários muito intenso, onde os aromas primários é aquele aroma que nasce com a uva. Ou seja, nós nascemos com o nosso cheiro. Então, a uva também tem o seu cheiro. Depois, essa uva é colhida e ela é macerada, que nem fazer caipirinha, se amassa a casca, a semente, a polpa, a gente chama de mosto. E aí é colocado mais algumas leveduras permitidas, e aí vai acontecer a fermentação, a transformação do suco para o vinho. Nessa transformação, com as leveduras, quando a gente vai fazer pão, a gente não começa a encher a casa daquele cheirinho do fermento? Isso são os aromas secundários que vão aparecer no vinho. Esse aroma secundário pode levar até o malático, que é aqueles aromas que vai me trazer de iogurte, de sorvete, de leite, né? Que é o ácido málico ali que ele vai trazer.
E depois, quando ele está na garrafa, como por exemplo, esse vinho aqui que eu vou mostrar para vocês, esse vinho do Porto de 20 anos, que ele ficou na barrica de carvalho. Depois, agora, ele continua, o vinho do Porto, ele continua envelhecendo na garrafa. Então, quanto mais ele envelhece, ele cria o quê? Aromas terciários. Então, tudo isso são aromas. Então, trazendo para a nossa vida, nascemos com o nosso cheiro. Quando a gente escolhe um perfume, é como trazer os aromas secundários. E quando a gente cria a nossa paleta de perfumes, os nossos aromas terciários. Porque conforme a gente vai envelhecendo, aquilo que a gente gostava vai mudando. Eu vou fazer 52 anos, eu adorava perfume doce. Hoje eu não gosto mais de perfume doce. Então, né, a gente vai amadurecendo, vai escolhendo aí novos aromas, corte de cabelo, a gente vai mudando junto com a nossa idade. Então, vamos falar que são a parte terciária aí da nossa vida. Então, quando eu falo de semelhança, é o que a Milena falou, eu tento encontrar pratos e vinhos que tem o mesmo peso na minha boca, que nada sobressaia tanto. E no contraste é ao contrário. Contraste é fazer o quê? Aquilo que as pessoas pensam que não dá certo, dá certo. Então, por exemplo, eu vou servir um chocolate ao leite. Com esse vinho, ele é contraste ou ele é semelhança? E aí? O que vocês chutam? Pinot Noir é contraste ou semelhança com um vinho ou com um chocolate ao leite? Do contraste, Contraste. Beth. Contraste, muito bem. E se eu pegasse o chocolate ao leite e servisse com o vinho do Porto? Semelhança. Semelhança, porque grau de doçura, né? Então, quando a gente... Beth, mas então, seguindo essa linha de raciocínio, se eu pegasse um chocolate amargo, sei lá, 80%, com o vinho do Porto, daí seria Chocolate contraste. 80% com vinho do Porto, ele não vai dar tão certo, por quê? O vinho do Porto, vocês sabem como ele é feito? Se faz a vinificação do vinho normal, do mosto, e ele chega ali na fermentação. Conforme ele chega ali nos 7 dias, 6 dias fermentando, eles interrompem a fermentação adicionando aguardente vínica. O que é uma aguardente vínica? Eles fazem um vinho base, leva para uma autoclave, por uma destilação, e ali vai sair uma aguardente vínica com 89 graus de pH, pura cachaça. E aí ele vai adicionar parte disso no vinho que ele preparou, de 7, 6 dias de fermentação, onde vai aumentar o teor alcoólico e vai aumentar o teor de açúcar. A cachaça é doce. Então, vai deixar um vinho mais doce. Quando eu falo um chocolate 80% cacau, se eu estou falando de uma coisa que é adstringente na minha boca, porque não é 80%, 60%, já começa a amarrar a nossa boca, não começa? Com doce ele não vai combinar. Por isso que nós escolhemos vinhos com bastante tanino. O rasante, Cabernet Sauvignon, a Malbec, a Syrah. Eu tenho que trabalhar com vinhos mais tânicos. Porque aí o vinho tânico, que tem maior personalidade, quando eu tomo, a minha boca não amarra, o chocolate 70%, ele também não amarra, aí eu faço semelhança. Conseguiu entender a brincadeira de como a gente indicar para a pessoa? Se a pessoa falar assim para você, eu quero. Tanto é que a Sayuri até me mandou hoje, eu não respondi para ela para responder aqui. Esses doisinhos combinam com o quê? Com chocolate, lembra? Você me mandou? Justamente que eu ia falar aqui. Eu falei, deixa eu mostrar para ela conseguir entender na didática e não só colocar ali. Né? Então, olha só. Quando eu falo de um vinho, chocolate, por exemplo, agora, branco. Como que é o chocolate branco, gente? Ele tem muito cacau ou ele tem manteiga de cacau? Manteiga de cacau, correto? Todo mundo concorda comigo?
Ele é o que a gente não poderia nem chamar de chocolate pela gastronomia, porque ele só tem a manteiga de cacau e aromático. Já o chocolate ao leite, ele tem parte de leite, parte de açúcar e parte da pasta de cacau. E o chocolate meio amargo, meio a meio, e o cacau mesmo, 70%, tem muito mais massa do cacau, seriam os mais puros. Quando eu falo de gordura, então a gente coloca um chocolate branco na boca. Quando a gente acaba de comer ele, o que acontece no meio da nossa língua? Pode Com falar. o chocolate branco? O que você sente no meio da sua língua? Se tem um branco aí, comam e me fale, não tem? Acho que fica meio grudento, meio, né? Isso, grudenta, a gordura, ela cola no meio da nossa língua. Tanto é que a gente fica, não fica assim? As crianças, porque está grudando ali. Então, é muita gordura. Então, eu posso trabalhar com 2 níveis de vinho ali nesse caso. Eu posso trabalhar com vinho do Porto ou vinho Tawny, porque esses vinhos também têm uma acidez boa, ou a gente vai para o último que a gente escolheu, um espumante brut, ou um espumante até aquele San Martin, aquele moscatel, porque ele tem uma boa acidez, e a acidez vai fazer o quê? Ela vai entrar como uma limpeza da língua. Aquelas borbulhas dela vai limpar e vai dar aquela sensação. E quando a gente vai num casamento e eles vão servir um bolo de doce de leite com nozes e serve um espumante do lado, não fica aquela sensação de um querer mais? Quem já comeu isso? Um bolo de nozes. Comam, gente. Eu compro um camafeu. Maravilhoso. Espumante. É maravilhoso. Simone, já comeu? Já, delicioso, muito bom. Não fica aquela sensação das borbulhas pinicando a sua língua, falando, eu quero mais o que agora? O bolo Dos ou o vinho? dois, É isso? dos dois juntos. É isso mesmo. Então, nós precisamos entender que cada produto, ele precisa ter o quê? O seu equilíbrio. Então, em chocolate, estamos falando de 3 categorias. Nem entrei no meio amargo, né? Porque tudo depende de que nível de meio amargo que ele vai ser. Um meio amargo mais amargo, meio amargo mediano, né? Que eles chamam de blends, né? Hoje. Então, a gente precisa entender. Então, nós temos um vinho coringa pro ao leite e pro chocolate branco, que seria o Porto ou o Tawny. Eu vou falar a diferença dos dois para vocês. Nós temos para um vinho, no caso de um chocolate ao leite, somos de uvas com menos tanino. Então, uva primitivo, uva merlot, até uma tempranillo, uma pinot noir, vai muito bem. E eu estou trabalhando com contraste aqui, hein? Lembre disso. Quando eu falo já de um vinho mais tânico, então eu venho na minha cabeça automaticamente o quê? Um chocolate 60, 70, 80% cacau. Ou seja, a pessoa que gosta de um tipo desse chocolate, ela gosta de algo adstringente. Na hora que você descobre isso, você já vai pôr na lista do seu cliente. Ele gosta de vinhos mais tânicos. Quem toma café sem açúcar gosta de vinho mais tânico. Quem toma café com açúcar prefere vinhos medianos, porque a papila acostumou com aquilo. Meu marido não tomava vinho, né? E eu também não, gente. Eu comecei a tomar vinho obrigada na Universidade de Gastronomia. Eu detestava, eu gostava de sangue de boi, eu gostava dessas coisas doces, entendeu? Só que, quando eu ia para aula, eu ia para aula mal-humorada, porque eu falava, vou ter que tomar aquela vinagre, não é possível. Estou falando isso de 18 anos atrás. Aí, um dia, a professora fez uma aula, não esqueça o nome dela, Suzana Jun, uma coreana, que assim foi a que abriu o caminho para mim no mundo do vinho. Aquela aula foi a minha divisão de águas. Para quem ia reclamando para a aula, começou a ir saltitante para a aula. Ela serviu um vinho às cegas. E aí, quando eu coloquei esse vinho na boca, a lágrima caiu automaticamente do meu olho.
E meu coração deu um aperto e veio o meu vô materno na minha mente. O pai da minha mãe era português. E quando a gente era criança, a gente ia almoçar na casa dos avós, meu avô pegava o dedo da gente, punha na taça e punha na boca. E eu lembrava da mamãe, da minha tia falando: para, papai, não faz isso com as crianças. Os meus primos, todos mais velhos, aprenderam a degustar vinho com o meu avô. Os mais novos, e eu faço parte dessa leva, não aprendeu, meu avô faleceu. E quando eu degustei aquele vinho, veio essa imagem na minha cabeça, da família, na casa dos avós. E aí ela foi até mim, porque ela sabia que eu só reclamava na aula dela. Aí ela falou: por que que você está emocionada? Aí eu falei: lembrei do meu avô. Ela falou: esse é o poder do vinho, memória afetiva. Você acabou de tomar um vinho português. Qual é a nacionalidade do seu avô materno? Eu falei: português. Aí eu saí da aula, peguei meu carro, fui para casa do meu irmão mais velho e falei: Didi, qual é o vinho que o vô fazia isso? Ele falou: vinho verde, olha ali, eu tenho ali na adega. Aí eu falei: eu quero aprender vinho a partir dali. Enquanto eu não consegui juntar dinheiro para estudar na Universidade de Lisboa, vinhos portugueses, eu não sosseguei. Comecei pela Argentina, depois eu fui para Portugal. E aí, quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a viver, eu nunca tinha ido para a Europa, tudo aquilo que eu estudei em sala de aula, em gastronomia, em enologia, e eu só chorava. Eu estava na aula, a professora falando e eu chorando. E a gente usava ponto para ter tradução, porque estava o mundo inteiro naquele curso. Aí, uma hora, um alemão pegou e falou: essa brasileira não para de chorar? Porque eu chorava o tempo inteiro, porque de emoção, não acredito que eu estou vendo isso. Aí eu peguei e falei: não paro, porque eu moro no mundo novo e você já nasceu no mundo velho, para você isso não é novidade. Aí, a partir dali, ele ficou meu amigo, entendeu? Porque para mim tudo aquilo que eu estava vendo era muito grande, ainda resgatando uma memória do meu avô, né? Então esse lado de memória é muito importante. Por que que eu falo isso para vocês? Que na hora que vocês descobrirem a memória afetiva do seu cliente, você ganhou na loteria, ele vai ser fiel a você sempre. Por isso que é muito legal isso. Eu sei que até a Sayuri estava assim: ah, ela deveria usar isso também. Um dia eu vou usar, é que eu não tenho muito tempo. Mas isso é muito legal para vocês usarem nas vendas também. Vamos lá, olha aqui. Opa, volta um. Aí aqui a Muito gente... legal a sua história, Beth. Gostei. Ah, Muito linda a sua história. obrigada. Simone, é assim, ó, eu venho de uma família que todo mundo teve que lutar muito para conquistar o que tem. E assim, e para fazer qualquer. Meu marido é bombeiro, né? Ali em cima Hum, vocês podem ver, tá cheio de carrinho de bombeiro, capacete em cima da estante. sim, Sou de uma família com dinheiro. A gente tem que juntar, fazer os planos, guardar, né? E uhum, para conquistar. Então, todos pois nós é, conseguimos. A gente só precisa ter as metas da gente, né? verdade. Não é verdade? Nada é É. impossível. Só precisamos querer, né? Uhum. Então, gente, ó, esse primeiro, que acho que está aqui do meu lado esquerdo, é o primeiro kit. Então, a gente tem o espumante, nós temos um vinho mais tânico, que é o Cabernet, Malbec, Cabernet Sauvignon e Malbec, e nós temos também o Pinot Noir. Do outro lado, foi uma outra sugestão que a gente também teve, que é o vinho do Porto Tawny e o vinho do Porto Ruby. Esse vinho do Porto Tawny, o Ruby, qual é a diferença? Se você vai comprou ele ou vai comprar ele, gente, os dois são fera. Eu só não comprei porque eu tô cheia de vinho do Porto, porque meu sobrinho tá morando em Portugal e ele fica me mandando toda hora. Olha, saiu esse com preço bom. E ele vai, então, o vinho do Porto é difícil eu comprar, porque eu ganho muito. Então, vinho do Porto, ele tem toda uma legislação a ser mantida de qual cepa pode ser usada. Em comum em todas eles é a touriga nacional. A Wine tem vinho de touriga nacional, porque eu já pesquisei, e essa não pode faltar em nenhum vinho do Porto, ela tem que estar presente. O vinho do Porto Rubi, ele é um vinho que ele envelheceu na barriga de carvalho no máximo 5 anos.
Não pode envelhecer mais que isso. Depois ele vai para a garrafa. Isso é legislação da bebida. E aí, o que acontece? Ele vai muito bem com brigadeiro. Então, quando você faz brigadeiro, seja qualquer tipo de brigadeiro, vai muito bem com vinho do Porto Rubi. Já o Tawny é um vinho para envelhecimento maior. Tá? E aí a gente tem outros tipos ainda muito superiores de vinho do Porto. Mas vamos parar nos dois, que é o que a gente colocou no kit. Tá? Qualquer dia a gente pode fazer um só de vinho do Porto depois, se vocês quiserem. O vinho do Porto Tawny, ele envelhece acima de 5 anos. E a gente tem Tawny envelhecido até 50 anos em barrica, depois mais 30 em garrafa antes de abrir. Olha isso. Quando eu cheguei em Portugal e quando eu cheguei na parte de Régua, que é no noroeste de Portugal, já lá em cima, divisa com Minho, e Minho já é divisa com Santiago de Compostela, já Espanha, eu fui para um vinhedo do seu César, que só aceitava 3 casais. Então, eu e meu marido fomos presenteados a estar nesse vinhedo. Um vinhedo todo feito de pedra xisto. Essa pedra aqui, ó, que ele me deu, que eu trouxe, a casa toda, o vinhedo todo é dessa pedra. Então, essa pedra veio comigo, ele me deu. E aí, o que acontece? Eu perguntava muito, porque eu já dava aula de enologia, de gastronomia. No último dia, que era para a gente ir embora, então a filha dele chamou o táxi para todo mundo. E ele falou: não, vocês não vão, falou para mim e para o meu marido. Era num domingo, eu fiquei 3 dias na quinta dele, né? No vinhedo, colhendo uva, vendo a vinificação, essas coisas. Aí eu falei, mas seu César, eu tenho que pegar o trem. Ele falou, não, depois eu levo vocês até o trem, dá tempo, você não vai perder, que não é trem, eles chamam de comboio lá. Aí nós ficamos. Aí ele falou, agora deu a hora, vamos todo mundo lá para a adega. A adega é onde se faz o vinho, né? Aí a gente foi. Aí ele falou, eu pedi para você ficar, aqui para toda a minha família, meus netos, genros, filhos, funcionários, porque hoje nós vamos abrir uma barrica que está fechada há 30 anos. E nós vamos abrir hoje, eu quero te dar a primeira garrafa e depois, a partir de segunda, a gente vai engarrafar para vender. E aí, imagina o que aconteceu comigo, eu já comecei a chorar. Simplesmente assim. Né? E meu marido, pelo amor de Deus, para de chorar. Né? Eu já comecei a chorar. Se eu chorar até inauguração do supermercado, que o preço tá bom, imagina, né? Aí, o que acontece? Ele abriu, tirou o lacre, e ele falou para mim, menina, ele me chamava de menina, aqui tem vinho que eu não vou ver como ficou, porque eu vou morrer antes. Então, quem vai curtir esse vinho são meus filhos e os meus netos. Porque vinho do Porto é isso, gente. Muitas vezes você fez e não viu o final do resultado. Aí ele tirou a primeira taça, me deu para degustar, pediu para mim apresentar toda a análise sensorial para ele. Aí ele pediu uma garrafa, ele engarrafou, pediu um lacre, ele lacrou. Aí ele colocou a rolha, ele colocou a cera, que lá eles têm mania de pôr cera em volta, né, da rolha. E aí ele assinou e me presenteou com a garrafa. E ele disse: você não vai abrir essa garrafa a não ser que chegue o momento mais especial da sua vida. E eu trouxe a garrafa embora. Passou anos, meu marido, vamos abrir? Eu falei, não aconteceu nada tão especial. Aí ele falou, mas nós estamos vivos. Eu falei, mas ainda deve aparecer alguma coisa para a gente abrir essa garrafa. E aí, o que aconteceu? Em 2016, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Aí, em 2017, operei, tirei a mama, passei por químio, fiquei careca, perdi o paladar por quase 1 ano, não conseguia sentir gosto de nada, só jiló, eu sentia gosto mais nada. Então, eu tinha que comer jiló com macarrão, jiló com arroz, jiló na lasanha, tudo, senão eu não sentia gosto. Aí fiz rádio, tudo isso. Quando meu paladar voltou, começou a voltar, os médicos falaram para mim: agora é um momento muito especial para você. Nós vamos te liberar a tomar uma taça de vinho. Aí eu falei para o meu marido: agora é a hora de abrir o vinho do seu César.
Então, para você ver, eu fui para Portugal em 2013 que ele me deu essa garrafa. Eu só fui abrir essa garrafa em 2018. Esse vinho ele já estava dormindo há 30 anos e ainda teve esse tempo em garrafa. Quando eu abri, só foi um chororô na minha casa, né? Porque todo mundo que estava para participar do momento chorou junto, porque todo mundo cobiçava aquele vinho. Quando você vai abrir? Quando você vai abrir? Então, eu chamei a família, os amigos mais próximos. Gente, é hoje, é abrir e consumir 100%. Que eu só posso tomar uma taça, não sei quanto eu vou poder tomar de novo. E aí nós tomamos. Então, o vinho do Porto, ele traz isso, e para mim eu tenho essa afinidade ainda com todo esse momento de saúde, esse carisma do seu César fez com que eu criasse um amor maior ainda pelo país e pelo estilo de vinho. O vinho Tawny, como ele envelhece mais, ele vai ter no seu aroma, ao contrário do vinho do Porto Rubi, que tem aromas de frutas vermelhas maduras, ele vai trazer oleaginosas, nozes, pistache, sabe? Ele vai trazer isso. Então, se você vai comer isso com camafeu, sensação total. Se você vai comer isso com chocolate crocante, sensação total, porque vai juntar a crocância que eu tenho no chocolate com as notas oleaginosas que eu tenho no Tawny. Então, você quer terminar um grande jantar sem gastar muito? Compra ou faz uns camafeus. E, em vez de fazer uma sobremesa, serve um camafeu com uma tacinha de vinho do Porto. Tacinha Vou pequenininha. testar amanhã. Ó, uma tacinha pequenininha de vinho do Porto. E você tem um grande finale, que a pessoa fala, meu Deus, que explosão é essa? Um doce hiper simples, que você pode fazer ou comprar, e você serve para sua visita com seu cálice. Que chique, Não é legal isso, que gente? lindo. Perfeito. Ô, Legal. Beth, Junta as quanto pessoas. tempo dura uma... Desculpa. Quanto tempo dura uma garrafa aberta do Tawny? Ó, se a gente for olhar a legislação brasileira, ela pede para ela, fala que você tem que consumir em 30 dias. Mas não, 30? se você usar, tampar ela corretamente, deixar ela na temperatura correta, ela vai durar aí para você 90 dias sem nenhum problema. Eu tô com uma garrafa aberta em casa já tem uns 60 dias e não percebi nenhuma alteração de sabor. E não está na geladeira, tá lá no meu barzinho, tá bem E tampadinho. Eu pego, sirvo uma tacinha rápido e já fecho de novo. E tá perfeito. isso E eu gosto mesmo. dele assim, sem gelo, sem nada. Eu já tive vinho, Simone, que durou mais de 120 dias. Entendi. Então Então, não tem problema, não tá errado também servir dessa forma, né? não está errado, porque na realidade a nossa legislação manda descartar, gente. Lá os caras vão abrindo e vai bebendo, e se passar, ele Acaba demora logo. muito a mudar. Você vai ver que ele vai estar ruim, Simone, quando ele começar a aumentar a acidez. Ele vai Ah, falar, tá. ai, olha aí que coisinha linda que chegou aí, um bebezinho. E aí você vai ver que ele vai ficar muito ácido e aí vai dar problema. Tá. Acho que não chega até lá. Chega, vai ter Páscoa. Serve ele na É, Páscoa, vai ser um sucesso. E não precisa ser nessa boa. tacinha, não, tá? Você pode servir ele numa taça normal, mas menor, porque como ele é muito forte, não dá para Aham. você servir muita quantidade, né? Não, Então, eu tenho uma taça menor que a sua, é uma tacinha que é um cálicezinho só mesmo, pequenininha. perfeito, perfeito. Então, Legal. e aí eu fiz essa tabelinha. Esse PowerPoint, a Thalita pode enviar para vocês, não vai ter problema nenhum, tá bom? Já mandei para ela em PDF. Tá, Ai, que Thalita? bom. Você pode disponibilizar lá no grupo, não tem problema nenhum, tá? Legal. Então, olha lá. Harmonização, eu dei umas dicas, né? Chocolate ao leite com vinho com menos tanino e boa acidez. Então, uvas, primitivo, Pinot Noir, Merlot, Tempranillo vai muito bem. Chocolate amargo com vinho mais tânico, então Malbec, Taná, Cabernet Sauvignon, vinhos que vão trazer imponência, vai trazer adstringência. Chocolate branco com vinhos doces ou espumantes, tá? Então, quando eu coloquei vinho doce, pode ser o Red Verity, pode ser colheita tardia,
pode ser um vinho do Porto, ou pode ser um espumante moscatel, pode ser um espumante brut. Todos esses vinhos têm que ser doce, mas tem que ter um nível de acidez, para limpar um pouco a nossa língua, tá bom? Beth, Oi. nessa harmonização, que normalmente a Páscoa, ela, né, agora é abril, e normalmente está calor, que nem hoje aqui em Curitiba tá muito calor, semana que vem não sei como vai estar, mas e tem pessoas que falam, não, no calor eu não bebo vinho, não bebo vinho tinto, e eu prefiro vinho branco ou vinho rosé. Entra chocolate com vinho rosé e branco? Então, o vinho rosé, ele vai um pouco com o branco, mas ele tem que ter uma boa acidez. E no caso do branco, entra em tipos espumantes, porque já vai trazer aquele frizz, que vai trazer um refrescante, e vai ajudar também com essa acidez a limpar a língua. Então, você pode indicar o espumante que a gente pediu, que foi o rasante, né? Esse espumante aqui que a gente pediu. Pode indicar ele, sim. Agora, rosé para vinho, geralmente ele não combina muito, tá? Ele não vai. Tem que ter alguns outros elementos nessa sobremesa para o rosé ir bem. Por exemplo, se eu fizer uma torta de chocolate meio amargo com crisp de caramelo salgado, aí o rosé ainda entraria melhor, porque ainda vou ter algo para quebrar um pouco aquele doce, que é o caramelo salgado, tá? Mas eu tenho que ter outros elementos para conseguir harmonizar ele, Perfeito. certo? Obrigada. Imagina. Agora nós vamos para a nossa degustação guiada. Então vamos lá. O que vocês têm aí de vinho? Todo mundo vai no Pinot Noir? Chocolate ao leite também é o seu? Vou ter que fazer a degustação toda manhã. Ah, não tem problema. Eu peguei um Não tem Ferreirinho problema. que o marido abriu, eu falei, me dá ele então, vamos colocar ele. Então vamos mostrar para vocês. Você pegou chocolate também, Thalita? Eu peguei um alfajor e também peguei os três para ir harmonizando o que... Pode pegar. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou fazer primeiro, como vocês vão fazer, e vocês vão fazer em segundo. Primeira coisa, a gente vai dar uma leve. Primeiro a gente vai tomar um gole dessa bebida. Não é. Circular na boca, para a bebida acomodar e abrir as papilas. E nosso cérebro falar, começou a degustação. Tá? Tudo é comando. Aí você vai pegar um pedaço do seu chocolate. Vamos começar com chocolate ao leite, todo mundo? Aí a gente vai morder um pedaço, vai mastigar muito bem e vai engolir. Ainda bem que tá gravado. Não bem, aí você vai fazer depois, Mônica. Você me conte se deu certo. Tá bom. Engole tudo, não deixa nenhum resíduo na boca. Você já sente que também tem uma certa gordura na sua boca, porque chocolate ao leite vai ter ali uma gordurinha. E aí você vai fazer o mesmo processo com a bebida depois. E você vai engolir. A gordura do meio da sua língua, ela acabou. O vinho apresentou mais entre gengiva e lábio interno. E a língua está pronta para o próximo pedaço. Muito bom. E aí, o que vocês acharam? E aí, Thalita? Delicioso. Que diferença que faz, né? Antes e depois. Não é? Você viu que é outra bebida? Parece outra bebida. E é Mel, uma você tá harmonização. fazendo aí, Mel? E aí, a Mel? Tô sim, eu com meu marido Ana, estamos aqui seguindo a degustação guiada. Uma delícia, O que adoramos. vocês acharam? Muito bom, e saiu mesmo, saiu a gordura do chocolate, né? E ficou assim suave na boca. Suave. E aí, aquela pessoa que não sabe degustar um vinho de vitivinífera, que é os nossos vinhos secos, ela vai achar que ela está bebendo um vinho adocicado. Que legal. Olha aí, se aos poucos ela vai mudando o paladar. Agora tenta esse vinho com chocolate branco, quem tem? Acho que só a Thalita tem? Então vai lá.
Eu não tenho chocolate branco. Ah, eu esqueci. E o Enquanto meu isso, eu vou... chocolate branco, ele tem uns cookies, não tem problema? Nem um. Isso é apenas uma incrementação aí para vocês. Mesma coisa. Mastiga bem, né? Deixa o chocolate também andar pela sua boca. Aí você vai engolir ele e aí você vai pro gole do vinho. A acidez desse aumentou e a gordura permanece na boca, não permanece? Permanece. Esse Permanece. só não foi tão gostoso. É Não, não, acidez, né? É acidez. Diferença, gente. não ficou pungento o negócio? Por Ficou. quê? Por causa que o chocolate não tem quase, só tem gordura. Se você tivesse aí o vinho, abrir, por exemplo, o espumante, você ia ver a sensação diferente. E se vocês têm o vinho do Porto ou não? Alguém comprou o vinho do Porto? Eu comprei, Abre mas não o chegou. vinho do Porto, consegue abrir? Você tem, Thalita, o vinho do Porto ou não? Não, eu comprei, mas não chegou a tempo. Ah, entendi. Então vamos ver se a Mel, o que que a Mel acha? Beth, qual você recomenda? Eu tô com os dois aqui, o Tawny e o Tawny. Peach. O Tawny. Tá, Ah, não, você vai. É o chocolate branco? Vai com o Tawny. com o Tawny. Tá. Pode ser. Beth, lançou agora na Wine esse Pinot aqui, ó. Uau! Eu E não tinha ele, visto. ele tá até na promoção hoje, ele entrou na promoção com 15% e me falaram muito bem dele. Ele é um Pinot chileno. Nossa, eu vou comprar. Já vou Daria, pegar. daria pro chocolate também pra gente presentear, né? Pra Daria. Páscoa. Vou até montar uma cesta de peru com chocolate ao leite. Ah, legal. Esse Pinot, ele tá na promoção por 50 e poucos reais. Eu vou pegar. E aí, Mel? Sobremesa. Beth, já senti bem mais equilibrado. É isso mesmo, Sentiu aí sobremesa, é o que meu as marido falou. notas? Sentiu notas de oleaginosa, mesmo não Sim. tendo no chocolate? Vai, traz Sim, umas notes, tá? E traz seu sim. esposo? Amêndoa. Ele sentiu amêndoa. Olha aí, ó, tá vendo? Você viu como valorizou o seu chocolate? Bastante. Eu não gosto de chocolate branco, mas foi legal. Valorizou bem, né? Então, se Uhum. você tiver, agora que vocês estão fazendo essa brincadeira, o que que eu indico para vocês? Tá para Simone que vai fazer isso depois. Monta assim uma mesinha com brigadeiro, com um pedacinho de vários chocolates. E aí, chama quem você quer ali, a sua família, para brincar num almoço de domingo e vai fazendo essa experiência. Porque vale muito a pena, gente, vale muito a pena. Porque Sensacional. quando bebe o vinho do Porto com chocolate branco, é outra coisa. É outra coisa. E o brigadeiro, quem adora brigadeiro, como eu, com vinho Rubi, do Porto Rubi, gente, é sensação garantida. Garantida. Se vocês vão vender kits de vinho com docinho, já tem as cestas montadas, hein? E agora eu abro para perguntas de vocês. E eu comendo. Ô, Beth, e o meio amargo? É isso que eu ia falar. Tem algum vinho ao meio amargo? Vamos lá. Como meio amargo, de novo, agora limpa o paladar com uma aguinha. Chocolate branco, ele marca muito no nosso paladar. Aí você vai o quê? Você tem algum vinho? Não, vamos pegar o Pinot Noir mesmo, para mostrar aí a diferença. Mais um golinho do Pinot Noir primeiro, para abrir as papilas. Aí você vai engolir, você vai aumentar um pouquinho a salivação, mais pouco. E agora você vai comer o amargo.
E aí depois vai degustar o vinho de novo. Coitada da Si, a Si tá até babando, né, Si? Estou sim, com água na boca aqui. Mas amanhã você degusta e você vai me contar depois, hein? Vou contar. Depois que engoliu, aí vocês vão degustar mais um gole desse delicioso Pinot. Ah, Beth, não ficou legal. Eu senti o ácido agora. Meu Deus do céu. Agora, o que acontece? O tanino com a acidez do Pinot Noir fez potencializar essa acidez e a sua boca ficou aquela coisa que não é nem tão adstringente, nem tão ácido, que você não quer comer mais nada, não é? Agora, você tem um vinho bastante tânico aí aberto? Algum Malbec, algum Cabernet? Não tem problema. Ah, mas com Cabernet ia ficar legal, então. Um Cabernet Aí, Sauvignon. Cabernet, o Malbec, esse mesmo que estava no kit, ó. Se você comprou o kit, que é Cabernet e Malbec, esse vai dar perfeito, tá? Então, uva Cabernet Sauvignon, uvas que são bem escuras, os vinhos têm bastante tanino, né? Então, Cabernet Sauvignon, Malbec, Taná, a Meu cara da... Ficou horrível, bebe água, come o chocolate. Mas esse Malbec é com chocolate meio amargo? Eu não ouvi, tô soltando fogos aqui. Chocolate meio amargo, junto com Pinot Noir, faz a sua boca ficar horrível. É Ruim, que foi o que a uma Mel falou. astringência sem controle. Você tem Tá, que ter chocolate amargo com um vinho mais tânico. mais tânico. Um Cabernet Entendi. Sauvignon, um Malbec, um Taná, com esses estilos, tá bom? De vinho. Tá. Aí vai melhor. Para corrigir, come um pedacinho do ao leite com Pinot Noir de novo, que vai dar aquela acomodação incrível na boca e você já vai ver isso dando resultado. Uhum. O que vocês acharam? sensacional. Como faz diferença, né? Por isso que às vezes a gente tem cliente fala, ah, mas eu não gosto de Pinot Noir, ou não gosto de Cabernet Sauvignon, mas com o que foi, né, harmonizado, com o que a pessoa, de repente, foi aquele momento que ele tomou com algo que não fez tanto sentido como fez agora, né, o Pinot com o meio amargo. Meu Deus do céu, outro vinho. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, na realidade, o que a gente precisa entender numa harmonização, antes de mais nada, a gente tem que conhecer nossa papila, conhecer nosso paladar. Depois, a gente tem que entender um pouco sobre aquela uva que a gente está falando em específico. E depois sobre o prato que vai servir, que no caso é o aqui nós estamos falando de chocolate. E aí nós vamos chegar a uma harmonização por semelhança e uma harmonização por contraste. Ó, o Anderson tá aí, agora que eu vi a fotinha dele. E agora, pessoal, eu quero fazer um convite para vocês. Para quem gosta de cursos, eu vou fazer um curso online ao vivo de 3 dias. Aí a Thalita deixou eu falar aqui para vocês, tá? Então vai ser uma vez por semana, durante 3 semanas, com 2 horas, onde vai ter material didático, aquela roda do aroma você vai receber, paleta de cor, tudo você vai receber, tá? Em PDF para impressão, então você recebe todo o material didático para consulta. Essa aula vai ser o módulo 1, onde, para quem é curioso do vinho, quer entender mais do vinho, quer dar uma aula de vinho, mas não consegue ainda fazer um curso de sommelier, por ser, às vezes, muito caro, né? Tem curso sommelier por R$ 6.000, né, na BS, Nossa, por ser muito caro. O que eu fiz? Eu compilei a primeira aula com assuntos bem interessantes, a segunda e a terceira. Então, na primeira aula, não vai ter degustação, vai ser introdutória sobre a uva, o que é vinho, viticultura, vamos entender das videiras, terroir, e vamos entender dos tipos de videira. Na segunda aula, a gente vai falar sobre tipos de vinhos e estilos. Nós vamos falar sobre como produzir o vinho branco e o vinho rosé e vamos ter degustação guiada. Os vinhos que eu vou usar vai ser da Wine. Então, a gente vai adquirir os vinhos na promoção e aí, como entrega, sem nenhum frete, dá para fazer gente do país todo o curso.
E na terceira aula, nós vamos saber como faz o vinho tinto, vamos saber sobre a legislação e rotulagem de vinho, porque é fácil ler esse rótulo, né? Um rótulo argentino, brasileiro, é fácil. Agora, ler um rótulo francês é mais complicado. Então, nós vamos mostrar umas diferenças de como ler os rótulos, tá? E aí vamos ter também degustação guiada. Vai ter também um bônus de material que vai completar o material didático, né? E eu vou ter 2 turmas, manhã e noite. Eu não preciso ter um número X de aluno, eu posso ter um aluno e dar aula para um aluno, não tem problema nenhum. Então, se alguém trabalha à noite, como eu sei que tem gente que não pôde participar, vai ter as turmas da manhã com as datas da manhã. E para quem pode à noite, prefere à noite, vai ter as turmas da noite. Então, esse curso está saindo R$ 274,90. Porém, para vocês aqui, que estão aqui com a Thalita, eu fiz um voucher de 20%, que vai sair por R$ 219,92 para quem fechar até dia 3 de abril, tá? Então, vai ser tudo aqui também, que nem pelo Zoom, que a gente está fazendo, e nós vamos trocar ideia, vocês vão receber a ficha de como analisar o vinho, vocês vão dar nota para aquele vinho, vocês vão falar o que vocês estão sentindo, e nós vamos chegar num paladar único, pelo menos, ou mediano. É como a gente fazer comida. Eu gosto de fazer o feijão de um jeito, vocês todas fazem de outro jeito. Mas uma coisa a gente não pode errar, a quantidade do sal, né? A gente tem que chegar no nível para ser comível. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos treinar as papilas para chegar num nível de você ter uma compreensão maior. E depois vai ter o módulo 2, 3, e aí você vai vendo se te interessa ou não. Então, eu quero deixar meu convite aqui para todos vocês. E obrigada, Thalita, por essa oportunidade. Imagina! E agora, eu nem sabia que ia ser dos vinhos da Wine, né? Agora fiquei mais feliz ainda. Mas é que com todo esse conhecimento que a Beth tem, eu acho que a gente tem tudo para somar, né? Dentro tanto na questão dos vinhos, mas também essa harmonização, o conhecimento que ela tem, esse envolvimento entre nós, né, embaixadores, eu acho isso muito importante. Claro, o conhecimento faz toda a diferença, mas esse carisma, né, que a Beth tem, eu acho que faz toda a diferença para o conhecimento e para agregar aí nas vendas, como ela disse, né? Tô até meio tonta já. Saiu. Alguém tem alguma dúvida com relação ao que a Beth nos passou, essa harmonização com os chocolates? Agora está vindo a Páscoa, né? Acho que tem muito aí a agregar no nosso portfólio, fazer esse mix de chocolate com os vinhos para presentear clientes, para a gente também oferecer para os nossos amigos, né, presentearem, para as empresas, né, como a Simone também tem ali, tem os médicos, dentistas, né, que fazem também esse trabalho e dá para fazer presentear os pacientes também. Então, eu acho que tem muito a agregar aí nas vendas de vocês. E também falar, né, do curso. Beth, coloca o curso ali de volta, anterior, o slide anterior. E prestigiar também, né? Quando ela me passou, eu falei, nossa, mas só R$ 274, né? E ainda ela vai dar pra gente e deixar até segunda-feira, né? Para vocês pensarem com carinho. E as pessoas também que não puderam assistir hoje, pediram para eu gravar esse vídeo. Também ela vai dar a oportunidade de estar adquirindo o curso para saber, né, melhor sobre vinhos. Degustação, nesse módulo 1, né, Beth? E falar também dos nossos lançamentos que tivemos, né? Então, a gente teve esse aqui da vinícola de Undurraga também,
né, do Chile, esse Pinot Noir, que também pode ser presenteado aí, né? A gente está falando de Pinot Noir para a gente presentear aí para agora para Páscoa e aproveitar que hoje está com 15% de desconto. Tem o da... Oi? Se a gente quiser pedido amanhã, acho que não chega para Páscoa, chega? Será que chega? Tá em Até cima, dia né? 8. Hoje é dia. Talvez em algumas regiões, aqui em Curitiba está chegando bem rápido. Entendi. Tem que ver ali, fazer a simulação. Pelo endereço, eu vou tentar. Isso, Eu acho que em dentro do São José aplicativo. chega sim, Simone. Será que São chega, José tá Mel? rápido, sim, chega Eu vou rápido. fazer pedido amanhã, então. Aí tem esse Dadá branco, que também é um lançamento, né? Que veio aqui para o Wine, da linha Dadá. É um Malbec branco. Legal. Falar do nosso azeite, top demais, é uma delícia esse azeite. Com a porcentagem de acidez baixíssima. Então, é algo que também tem para harmonizar, né, com os nossos vinhos. E o bacalhau? E o bacalhau, né, agora para Páscoa. Eita, né? Vai ser ótimo. E agora a gente teve um lançamento de gin, né? Por conta de que saiu aquele. Até me esqueci o nome por conta das vinícolas, né? Que foram do trabalho e tal, escravo e tudo mais. A gente tirou o que estava ali e agregou o Dry Cat, que é um gin super aromático, com frutados. Então também tem esses 4 lançamentos que a gente pode agregar aí nas nossas vendas, tá bom? Alguma Legal. dúvida, meninas? Você vai Sobre. deixar o contato pra gente, da Beth, pra gente ver? Vou analisar amanhã também, ver se eu Tem o consigo fazer. Instagram dela ali, Ó, tem uma Instagram. underline taca, né? Underline. E eu posso falar o celular? Claro. Ó, o celular é 11 9 4755 2376. Mas eu posso passar para vocês também. Pode passar, por favor, lá no grupo, se você puder. Você vai pôr a gravação no grupo também, não vai? Vou sim. E aí depois Então você tá. coloca lá também o celular para quem quiser. Que aí vocês também podem me chamar no WhatsApp, o que vocês precisarem. E Simone, por favor, eu quero seu feedback na sua degustação. Eu vou fazer no sábado, porque amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro até tarde da noite, não vou conseguir, mas no sábado, relaxando, eu vou fazer essa degustação. Isso aí, Mando para vocês depois. ó, gostei disso, senti aquilo e a gente vai conversando. Pode deixar, vou fazer sim. E Anderson, Melina, também estou à disposição para que vocês precisarem, viu? Foi um prazer, muito obrigada, viu? Eu que Boa noite, agradeço. pessoal. Ótima noite para vocês. Obrigada, Beijo, Beth. Thalita. Obrigada, Tchau, Thalita. tchau, Mel. Obrigada. Obrigada aos maridos que participaram.